Pois bem, irmãos, Mateus capítulo 13. Os irmãos já devem ter aberto. Na última oportunidade que eu estive aqui, nós vimos a parábola do semeador e vimos que na realidade deveríamos chamá-la de parábola dos solos, uma vez que por ela nós aprendemos que os 4 tipos de solo referidos, eles apontam, eles simbolizam para os 4 tipos de resposta ao Evangelho de Deus. Tanto o coração duro, quanto o coração impulsivo, o coração dividido e a boa terra, o bom solo, o coração regenerado, que é aquele que frutifica a semente da palavra de Deus. Aprendemos que há uma distinção entre os ouvintes e a sua causa, a causa desta distinção é a verdade que nós veremos hoje, de acordo com a profecia de Isaías, cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vamos avançar e vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, os discípulos se aproximaram e perguntaram a Jesus: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é dado. Porque o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que nada tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por essa razão eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem compreendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos, mas de modo nenhum entendereis. E vereis com os vossos olhos, mas de modo nenhum enxergareis. Porque o coração deste povo está endurecido, insensível. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam por mim curados. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curvemos mais uma vez a nossa fronte. Senhor Deus, sede misericordioso conosco nesta manhã e que o Teu Santo Espírito nos auxilie nesta palavra. Senhor, nós estamos percorrendo uma terra santa dos Teus desígnios, dos Teus decretos. Que caminhemos com humildade, total dependência, e que esse ensino nos traga temor, nos traga amor e gratidão por Tua graça. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. Não deixa que os nossos preconceitos e a nossa forma de tentar julgar a Ti atrapalhe, mas que nós nos submetamos à verdade da Tua palavra. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que a resposta de Jesus à pergunta que os discípulos fizeram, ela foi desconcertante. Veremos que a graça, ela não foi concedida a todas as pessoas. E que aqueles que nada têm, que nada possuem porque Deus não lhes concedeu. Depois nós veremos que estas coisas, elas são o cumprimento de uma profecia. Elas não aconteceram por acaso. E por fim nós faremos algumas aplicações. Irmãos, mais uma vez o Evangelho vai ser proclamado. E nenhum de nós ouvirá à toa. Aqueles que já receberam a graça serão exortados a progredir e a receber mais conhecimento. Aqueles que ainda não receberam, poderão recebê-la hoje. Poderão crer, se arrepender e ser salvos.
Já aqueles que mais uma vez ouvirem de má vontade, terão os seus corações mais endurecidos. Queira Deus que nós tenhamos muitas pessoas dos 2 primeiros grupos e que ninguém aqui hoje seja do terceiro. Eu espero, meus irmãos, que os corações dos senhores possam arder diante da luz do amor de Deus demonstrado por nós. Um amor tão grande quanto totalmente imerecido. E que Ele seja glorificado nos seus santos, sábios, eternos decretos e propósitos. Assim, vejamos em primeiro lugar por que o Senhor falou por meio de parábolas. A gente está vendo essas coisas e estamos caminhando com elas. E aí nós vemos a resposta desconcertante de Jesus. Devemos lembrar o seguinte, meus irmãos, nós estamos... o Evangelho de Mateus está registrando um momento de oposição dos ouvintes de Jesus. E diante disso, houve uma mudança na forma do Senhor ensinar. Ele deixou de falar claramente e passou a falar às multidões por meio de parábolas. E o verso 34 nos diz que nada ele falava às multidões sem ser por meio de parábolas. Os apóstolos queriam saber o porquê disso. Eles poderiam estar pensando, por que usar histórias? Por que não falar claramente às pessoas? E a resposta de Jesus ela é desconcertante. Jesus afirmou que ele estava fazendo uma distinção entre vós e eles. Jesus continuou falando ao povo, mas afirmou que havia uma separação entre aqueles que ouviam a sua palavra, separação essa que ainda há até hoje e vai haver enquanto houver igreja, enquanto houver o evangelho sendo proclamado. O Senhor diz, a vós é dado conhecer, mas a eles isso não é dado. Eles aqui refere-se às multidões que o seguiam. Multidões que achavam que criam nele. Mas como nós vemos em João capítulo 2, o próprio Senhor não cria nessa multidão. Porque a voz é dado. Costuma-se dizer que Jesus usava as parábolas para simplificar a mensagem. É o que a gente sempre ouviu. A maioria dos senhores provavelmente deve ter sempre ouvido isso antes de nós começarmos essa série aqui no capítulo 13 de Mateus. Mas a resposta do Senhor inesperada, ela contrapõe, e aqui eu vou usar as palavras de um teólogo que eu amei, a resposta de Jesus contrapõe a ideia dolorosamente óbvia de que uma parábola é dita a fim de ser entendida. A gente conhece um grupo da igreja que defende somente isso. Sim, as parábolas elas esclarecem, é uma das funções delas, mas elas também confundem. E quem diz isso não são teólogos, é o próprio Senhor Jesus. A verdade que o Senhor proclamava, ela seria entendida somente por aqueles a quem foi concedida a graça de compreendê-las. Somente aqueles que são uma boa terra. Aos outros não. Para estes, Jesus apenas contava belas histórias. Assim como muitos veem ele hoje, né? Um sábio, um mestre, um mártir, alguém que deixou belas lições. A resposta de Jesus, meus irmãos, ela não pode ser legitimamente suavizada. Se você tentar suavizar o que o Senhor falou, você vai estar adulterando a palavra de Deus. Ou seja, ele está dizendo que uma das funções das parábolas é ocultar a verdade, ou pelo menos apresentá-la de forma velada, não tão clara. Assim nós aprendemos que ninguém pode conhecer coisa alguma a respeito do reino dos céus sozinho.
por si só. Todos nós, todos os crentes de todas as eras, dependemos da graça. Dependemos que a graça nos seja concedida, e somente alguns recebem essa graça. E somente aqueles que recebem essa graça estão em condições de entender o Evangelho, e de crer, e de se arrepender. E os outros? Esse é meu terceiro ponto. A eles não é dado conhecer os mistérios. Esses mistérios, a gente já viu, são aquelas verdades a respeito do reino dos céus, que foram profetizadas de maneira velada no Antigo Testamento, mas que agora, com a entrada de Jesus na história, elas se tornaram claras. Essas verdades dizem respeito tanto à salvação pela graça. E veja bem, meus irmãos, a salvação no Antigo Testamento jamais foi por obras. Sempre foi por graça. Mas agora, essa salvação pela graça é apresentada por meio do Evangelho, por meio da Boa Nova, de que o Messias viria morrer pelo seu povo. Esses mistérios também compreendem a inauguração do reino pelo Senhor Jesus Cristo e o seu desenvolvimento enquanto o rei estiver ausente. O período entre o reino inaugurado da primeira vinda e a plenitude do reino na segunda vinda. O desenvolvimento deste reino até a volta do nosso Senhor e a sua vitória final. Esses pontos, eles são ilustrados por estas parábolas. O reino cresce como uma semente. Às vezes nós não notamos. E mesmo que se percam muitas sementes pelo meio do caminho, e mesmo que haja joio, esse joio cresça junto com o trigo, e mesmo que nós aparentemente enxerguemos uma demora neste reino em frutificar, ele renderá uma grande colheita no tempo predeterminado. São mistérios, meus irmãos, que não podem ser entendidos pelo homem sem ajuda. Nós necessitamos desta ajuda. Jesus mesmo diz: a não ser que alguém nasça de novo, ou nasça de cima, seja regenerado por uma ação soberana do Espírito Santo de Deus. O que ele diz? A não ser que alguém nasça de novo, não pode ver o reino. Para quem que Jesus está falando isso? Não é para qualquer um. É para Nicodemos, um estudioso da lei, que não conseguia compreender o conceito de regeneração. E Jesus está sendo muito claro aqui. Se não houver uma mudança no tipo de solo, a semente não vai frutificar. Algo precisa ser feito por Deus para que nós compreendamos. Mateus registrou que o povo fracassou em entender quem Jesus era e que o reino havia sido inaugurado. E essas parábolas revelam, então, aquilo que Deus estava fazendo. A rebelião dos ouvintes e a rejeição a Jesus Cristo não significavam que os planos de Deus estavam sendo frustrados. Muito pelo contrário. Tudo fazia parte do propósito de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre os propósitos determinados pelo Senhor, fazendo então uma distinção entre aqueles que creem, porque receberam a graça, e aqueles que não creem, porque não receberam a graça e são confundidos, ficam confusos. Deus havia determinado isso e predito este resultado, afirmando que destas pessoas até aquilo que tem lhe será tirado. E aqui é um paralelismo neste provérbio que Jesus fala no verso 12, que coloca a ênfase na segunda frase, na segunda sentença. Assim, essa sentença, ela é mais uma advertência àqueles que não têm do que uma promessa àqueles que têm. O tom é grave, o tom é seríssimo.
Um pastor diz que chega a ser quase que uma ameaça. Vejamos isso então. Esse é meu segundo ponto. Daquele que não tem, lhe será tirado. E aí nós encontramos aqui um tempo verbal, passivo divino. Passivum divino. Pastor chique, né? Fala em latim. Não fala nada. O que é isso? Que bicho é esse? Observem o seguinte. Nós lemos. Porque a vós é dado conhecer à frente, mas a eles não, à frente. Porque o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Os verbos destas expressões, dado conhecer, mais será dado e será tirado, eles estão numa voz passiva e são chamados pelos estudiosos no grego de passivos divinos. Como é que eles funcionam? Ao invés de colocar Deus como sujeito da ação, Deus vai dar, Deus vai tirar, Deus vai dar mais. Eles descrevem uma ação onde fica subentendido que é Deus que está agindo. Um sujeito oculto, para nós abrasileirarmos isso aqui. Portanto, meus irmãos, quem concede o conhecimento dos mistérios do reino é Deus. Quem concede mais àquele que tem é Deus. E até aqui a maioria das pessoas não vai ter problema nenhum, mas quem vai tirar daquele que nada tem é Deus. Isso é importante, isso é muito importante entender. Porque, meus irmãos, Deus age somente de acordo com a sua vontade. Deus age somente de acordo com a sua vontade. Todas as coisas acontecem porque Deus quis que acontecessem. E não apenas isso, porque Deus determinou que acontecessem, porque assim Ele quis. E Ele determinou que acontecessem livremente, conforme o beneplácito da sua vontade. Sem nenhuma pressão exterior e sem nenhuma reação a nada de fora, mesmo porque nada havia. Porque nós estamos falando de algo que Deus fez antes do tempo, na eternidade primeira, antes da fundação do mundo. Então, Deus só vai agir de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele quis e de acordo com aquilo que Ele determinou. Assim, meus irmãos, Deus não olha para o futuro para conhecer o futuro. Deus não conhece o futuro porque Ele tem uma visão além do alcance. Deus conhece o futuro porque Ele determinou o futuro. E uma vez que Ele determinou, obviamente, Ele conhece. E uma vez que Ele determinou todas as coisas, essas coisas, elas têm a necessidade de acontecer, compreenda isso? Aquilo que Deus determinou não pode acontecer. Não é talvez aconteça, mas aquilo que Deus quis e determinou, conforme a sua vontade livre, elas têm a necessidade de acontecer. Isso é profundo, isso é maravilhoso. E se não fosse assim, Ele não seria esse Deus poderoso e maravilhoso que nós cremos. Segundo lugar, essas pessoas não têm porque Deus não concedeu. Ao dizer, mas a eles isso não é dado, Jesus estava ensinando que se não for concedida essa graça, os olhos e os ouvidos naturais não estarão capacitados para ouvir a voz espiritual de Deus, nem para enxergar Deus. Falando assim, tu nos acusa? Porque nós podemos ver. Exatamente por isso vocês estão condenados. Lembra Jesus falando isso? Porque vocês dizem que veem,
O nosso breve catecismo, na pergunta 11, diz o seguinte: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Isso é maravilhoso, essa sentença é maravilhosa. Nós somos o que, irmãos? Alguém vai dizer rapidinho, filhos de Deus. Sim, amém? Se você é crente, você é. Mas todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Então, Deus, nas obras de providência, Ele governa todas as suas criaturas e todas as ações delas. O decreto divino, ele age na vontade do homem. No centro da vontade do homem, no coração do homem, que as Escrituras dão mais a entender que é a mente do homem, onde ele toma as decisões. Ele concede a graça para alguns, para que alguns ouçam, para que alguns vejam, para que alguns entendam e creiam. Lembra que nós falamos isso constantemente? Você primeiro tem que entender. Isso tem que descer para o coração para você se apaixonar e se arrepender. E aí você vai agir. Se Ele concede graça para alguns, para que somente esses ouçam, vejam, entendam e creiam, essa é a doutrina do decreto de predestinação. A predestinação de Deus. E a doutrina do decreto de predestinação se divide em outras duas doutrinas. A doutrina da eleição, Deus escolhe alguns e dá a capacidade de enxergar, de ouvir, de entender e crer. Mas há uma outra doutrina de um outro decreto que é: Deus retém a graça de outros, para que estes ouçam e vejam sem entender e permaneçam endurecidos. E a isso nós chamamos de decreto de reprovação. Note o seguinte, meus irmãos, isso exclui completamente o mérito humano de eleitos e reprovados, porque é uma ação soberana de Deus em conceder a graça, conforme os seus eternos e muito sábios decretos. Isso exclui todo o mérito humano, porque não é mérito de alguém entender aquilo que outra pessoa não entende, ponto e vírgula, e que a própria pessoa não poderia entender sozinho. Entenderam aqui um problema? Porque se você exerce simplesmente aquilo que foi deturpado, é um termo deturpado, a sua liberdade, seu livre-arbítrio para crer, então há um certo mérito. Eu entendi, o outro não entendeu. E aí há aquelas frases: não, porque eu escolhi a Jesus há 10 anos e jamais me arrependi disso. Porque eu escolhi, os outros não escolheram. E aí dá para fazer aquela oração maravilhosa, como aquele fariseu, obrigado. Aquele fariseu fez: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu entendi. Mas veja, não há mérito, porque nenhum dos dois poderia entender. E não há mérito se você entendeu e o outro não entendeu, porque nós só entendemos mediante a graça de Deus em conceder isso. Porque a vós isto é dado, mas a eles isto não foi dado. Nós entendemos apenas porque fomos iluminados pela graça divina, que concedeu o quê? Um coração novo, um solo novo. Veja, o mesmo Salvador que disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, ele também afirmou o seguinte: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus.
Em outro lugar ele ainda diz: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. Portanto, meus irmãos, a graça é concedida por Deus para quem Ele quiser. Para alguém ter esta graça, tem que ser concedido, porque tudo que nós temos, nós recebemos dele, do alto, do Pai das luzes, que nos ilumina, de onde vem toda boa dádiva. Obviamente, ao outro lado da moeda, quando alguém não tem, então é porque não foi lhe concedido. Não foi concedida essa graça. Porque, novamente, toda boa dádiva é derramada livremente sobre quem Deus quer. Não é você que escolhe ser derramado em você. Nem na chuva. Se você sair na chuva, você não escolhe a gota que cai na sua cabeça. Essa sim, essa não. Não existe isso. Terceiro lugar, aquilo que tem lhe será tirado. Relembro, os irmãos, o contexto é um momento crítico, marcado pela oposição e rejeição do Senhor. Nós temos escribas, fariseus e toda aquela geração má e adúltera rejeitando o Senhor Jesus, não o reconhecendo como o Messias, o Cristo de Deus. Veja, eles o viram expulsando demônios, mas não enxergaram. E acusaram ele de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Eles ouviram a sua mensagem falando sobre o reino de Deus, mas não entendiam nada e disseram, como João registra: este homem não é de Deus. Ele está falando sobre o reino de Deus, mas ele não é de Deus. Eles perverteram aquilo que viram e ouviram e não se arrependeram. E como não tiraram proveito nenhum destas coisas, eles perderam o pouco que tinham. O pouco que tinham lhes foi tirado. Lucas ameniza um pouco e registra assim: aquilo que pareciam ter, lhes foi tirado. Quem ouve de má vontade, até aquilo que tem, até aquilo que ouve, até aquilo que participa, lhe será tirado. Quem ouve de má vontade, até aquilo que acha que tem, lhe será tirado. Veja Israel. Israel recebeu a palavra de Deus. Israel recebeu a aliança como nação. De Israel veio o Messias. E não só veio o Messias, mas a presença do Messias. Ele ficou por Israel, ele percorreu Israel, mas como não creram, logo perderam tudo aquilo que tinham. Perderam todos os rituais, perderam o sacrifício, perderam o próprio templo. Por fim, perderam a nação. Aqueles que não eram judeus que estavam ao redor de Jesus, logo perderam a pouca luz que experimentavam por meio dos sinais, por meio das palavras de vida, que se alegravam. E hoje, meus irmãos, todo aquele que não crer, mesmo que seja membro de uma igreja, logo irá perder a falsa segurança da sua falsa profissão de fé. Logo, vai perder a falsa segurança da sua participação em rituais exteriores. Logo, vai perder a sua falsa segurança que vem por meio da graça comum. É isso que significa: até aquilo que tem lhe será tirado. Por fim, como escreveu Paulo lá em Romanos capítulo 1, Deus entregará estas pessoas aos desejos pecaminosos dos seus corações. E, uma vez que consideraram conhecer a Deus ser algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Nota mecânica. Quarto lugar, eles serão condenados pela sua incredulidade.
Eles não creram. Quando Jesus falou claramente, eles não creram e agora estão ainda mais endurecidos por meio das parábolas. Veja o seguinte, a graça, meus irmãos, não é um tipo de força que Deus usa para obrigar alguém a ser salvo. A graça não pega você pela orelha e te arrasta para o reino dos céus. E nem a reprovação de Deus obriga o pecador a continuar pecando. Todos os atos de pecado são meras manifestações daquilo que já está no seu coração. Já está lá. Inclusive a incredulidade. Assim, o réprobo não crê, porque ele não deseja crer. Não vai ter ninguém que um dia vai dizer assim, eu queria tanto crer, mas não pude. Não deseja, não quer. Conforme Paulo, essas pessoas, elas sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem peca merece morrer. Mas ainda assim continuam pecando e o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Eles ouvem o evangelho e escolhem não crer, tornando-se cada vez mais insensíveis, fechando com as próprias mãos os seus ouvidos, fechando com as próprias mãos os seus olhos, fechando com as próprias mãos o caminho da salvação. Ouvem e ouvem, mas jamais entenderão. Olham e olham, mas jamais verão. E isso, meu terceiro ponto, é porque nestas pessoas está se cumprindo a profecia, o decreto de Deus. A razão por que Jesus usava parábolas era para que eles não compreendessem. E essa razão foi afirmada pelo Senhor. Assim neles, nestas pessoas, se cumpre a profecia de Isaías. Esse resultado negativo da pregação é o cumprimento de uma profecia. É o cumprimento de um propósito pré-determinado por Deus. Olha que fantástico e que terrível isso. A resposta de Jesus aqui, meus irmãos, é pura doutrina da predestinação. Tanto com a eleição, que nós vamos ver numa próxima oportunidade, e eu escolhi falar antes sobre reprovação, porque eu gosto de incomodar, quanto a própria reprovação. Aliás, algumas pessoas até dizem, não, é que Paulo assim era meio estranho, né? E Paulo falou umas coisas ali que as pessoas entendem como eleição, predestinação, mas, queridos, isso está por todas as Escrituras e nós vamos ver isso. E, inclusive, ninguém falou mais sobre eleição do que o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mateus, ele várias vezes associou as ações e as palavras do nosso Senhor às profecias do Antigo Testamento, mesmo porque Mateus está escrevendo para os judeus. Mas aqui não é Mateus, aqui é o próprio Senhor Jesus que cita uma profecia dando nome ainda. Vamos analisar o que ele disse. Vamos ver o contexto dessa profecia no Antigo Testamento. Onde que ela se encontra? Ela está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Naquele texto muito conhecido e maravilhoso, aquela dramática visão que o profeta teve do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías viu o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele viu o Senhor elevado e exaltado em seu trono, enquanto ao seu redor serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Imagina que visão maravilhosa. Cristo pré-encarnado, serafins o louvando. Ninguém vê isso e fica normal. E Isaías tremeu. E diz: ai de mim,
Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E enquanto ele lamentava, um daqueles serafins veio e tocou os seus lábios com uma brasa que havia tirado do altar e lhe disse: olha, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Imediatamente, Isaías ouviu uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que maravilhosa a doutrina da Trindade aqui, né? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Maravilhoso. As pessoas gostam de pregar a respeito disso e fazer as pessoas dizerem: eis-me aqui, envia-nos. A cena é gloriosa, mas após essa cena gloriosa, a comissão do profeta foi extremamente desanimadora. Foi terrível. E esse é o texto que Jesus está citando. O Senhor fala: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível. Olha que terrível. Torna insensível, endureça. Literalmente engorda. Engorda o coração desse povo. E me desculpa as pessoas mais cheinhas, porque o engordar é tornar lento, tornar apático. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e não venha ele a se converter e ser salvo. Que terrível! O Senhor, cansado das pessoas desprezarem a verdade, ele chama Isaías e comissiona Isaías como um profeta de juízo. Isaías deveria pregar uma mensagem de reprovação para os corações dos homens serem então endurecidos e não entenderem. Vejamos, em terceiro lugar, o uso dessa profecia no Novo Testamento. E essa profecia foi muito usada. Todos os evangelistas usaram. A gente viu Mateus. Lucas, ele enfatizou Deus obscurecendo a verdade dos incrédulos, registrando o seguinte: para que, objetivo, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Marcos, ele é mais enfático ainda, para que não entendam, para que não se convertam e lhe seja perdoado os seus pecados. Jesus dizendo. João, ele escreveu o seguinte, ele escreve num outro contexto, ele não está falando sobre as parábolas. Cito João, apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, o povo não creu nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos, endureceu o seu coração, para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda, e não se convertam para mim, nem permitam que eu os cure. Continua João. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois ele viu a sua glória e falou sobre ele. Por isso que eu falei que quem Isaías viu foi Jesus. Porque Isaías viu a sua glória e falou sobre ele. Em Atos, nós lemos na liturgia:
Paulo afirmou o seguinte: o Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Mas Paulo citou isso novamente em Romanos, num contexto onde ele está falando sobre predestinação. Ele diz o seguinte: aqueles que Deus havia escolhido o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Deus agindo. Quarto lugar, o significado da profecia. Todos os evangelistas registraram a resposta de Jesus, afirmando que ele utilizava parábolas como cumprimento da profecia, atribuindo o endurecimento do coração das pessoas ao propósito secreto de Deus, que não desejava que a verdade fosse clara ou que fosse revelada a todos. Isso é evidente, não tem como ir contra isso. Pelo menos não sem violentar o texto. Paulo aparece citando Isaías em Atos para acusar a incredulidade dos judeus, mas afirmando que eles foram cegados pelo quê? Pela luz do Evangelho. Proclama a palavra e endureça o coração do povo. Em Romanos, ele afirmou que aqueles que não creram foi porque foram feitos cegos e surdos, conforme havia sido profetizado. Portanto, meus irmãos, é inegável que Jesus interpretou o decreto soberano de Deus, revelado na profecia, se cumprindo. A saber, o propósito de Deus endurecer os corações dos réprobos. Decreto de reprovação. Tentar atenuar aquilo que o Senhor falou tão claramente é tolice. Contudo, ainda que o endurecimento faça parte do propósito de Deus, também é inegável que isso não anula a responsabilidade humana. É como se Jesus estivesse dizendo para essas pessoas: vocês tiveram a minha luz, vocês viram as minhas obras, ouviram os meus sermões, mas não compreenderam porque estão endurecidos e insensíveis. Responsabilidade. Portanto, o seu tempo de conversão e cura passou. Eu não vou convertê-los, eu não vou curá-los. Vocês fizeram o mesmo que os judeus no tempo de Isaías fez, e o mesmo que ele profetizou que eu iria encontrar: reprovação. Assim Deus entregou para agirem conforme os seus corações. E assim, meus irmãos, é até o dia de hoje. Aqueles que ouvem constantemente o Evangelho e continuam se recusando a crer. Por um lado, estas pessoas estão endurecendo o próprio coração. E por outro lado, elas estão sendo alvos do justo juízo de Deus, que endurece o coração dos perversos. E as duas doutrinas são inseparáveis. E não há contradição, ainda que não possamos compreendê-la logicamente. Quinto lugar, e aí vem a sentença terrível de falar: Deus não deseja que todos sejam salvos. Deus não deseja que todos sejam salvos. Você já deve ter ouvido alguém citando 1 Timóteo capítulo 2, totalmente fora de contexto, ignorando sobre quem Paulo estava falando e para quem Paulo estava falando, quando ele escreveu o seguinte: Deus, nosso Salvador, já pega aqui, ó, pega a visão, Deus, nosso Salvador,
quer que todos os homens se salvem. O presbítero André fez uma exposição mostrando muito claramente qual é o mundo que Deus veio salvar. Diante do que nós expomos, meus irmãos, diante do que foi falado até agora, será que Deus deseja mesmo salvar a todos? Seria o Salvador frustrado? Poderia o homem, a criatura, o pó, poderia resistir àquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade? O Todo-Poderoso ficaria lamentando pela eternidade aqueles que ele queria que se salvassem, mas que ele, Todo-Poderoso, não pôde salvar. Meus irmãos, longe de nós tais blasfêmias. Ouçamos o Senhor no próprio livro de Isaías: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Como é que é? Anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme. Conselho é decreto, conselho é mandamento. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46. Meus irmãos, Deus vai salvar todo o seu povo. Deus vai salvar cada um dos seus eleitos. Homens de todos os povos e de todas as nações, como eu falei, o presbítero André fez uma mensagem maravilhosa sobre João 3,16, falando a respeito disso. Mas, Deus não vai, e Ele não quer salvar cada homem, ou toda a humanidade, porque se Ele quisesse, todos seriam salvos. Ou então, Ele não seria Deus. Lembremos, a gente viu isso no capítulo 11. Jesus estava expondo a incredulidade das cidades onde Ele havia realizado muitos sinais. E o que ele fala? Ele afirma que se aqueles sinais tivessem sido feitos em locais malditos, como Tiro, Sidom e a própria Sodoma, estes lugares teriam se arrependido. Capítulo 11, verso 21 e 23. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que bastava fazer estas coisas naqueles lugares para que eles se arrependessem. Mas não foi feito. Não foi feito. Se Deus quer que todos sejam salvos, e Ele diz que se isso fosse feito lá, essas pessoas seriam salvas, por que Ele não fez? E sobre isso Jesus ora no final desse trecho: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, porque assim foi do teu agrado. Se Deus desejasse que todos fossem salvos, por que Jesus falaria com a multidão por meio de parábolas que elas não compreendiam? Por que os mistérios do reino não foram concedidos a todos, a eles, mas somente a vós? Vamos à frente. Por que ele endureceu o Faraó? Por que ele não permitiu que os filhos do sacerdote Eli ouvissem o seu pai, que advertia contra o pecado deles? E nós lemos em 1 Samuel o porquê. Porque Deus queria matá-los. 1 Samuel 2. Por que Moisés afirmou que o rei de Hesbom foi endurecido para ser entregue nas mãos dos judeus e aniquilado? Deuteronômio 2. Sim, meus irmãos, Deus retém a graça de alguns. Deus endurece alguns. Porque conforme nós lemos em Provérbios 16,
Deus faz tudo, todas as coisas com um propósito. E o texto diz, sim, até o ímpio, para o dia da calamidade, ou para o dia do juízo, ou para o dia da destruição. Agora veja, se alguns foram feitos para a condenação, eles não vão poder se converter. E por que não? Porque Deus os endurecerá. Porque Deus os faz, Deus os criou com um propósito determinado, como vasos para desonra, como Paulo fala em 2 Timóteo. E Judas afirmou que até dentro das igrejas existem homens ímpios, que desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Desde muito tempo destinado para o juízo. Reprovados, ainda que estejam dentro das igrejas. Meus irmãos, Deus não deve a sua graça a ninguém. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer, enquanto os demais permanecem na sua dureza de coração. E assim, chegamos no meu último ponto, as nossas aplicações. Meus irmãos, é glorioso falar sobre isso. E ao mesmo tempo, é extremamente assustador falar a respeito da doutrina da reprovação. E alguém pode questionar, então, por que falar sobre isso? Primeiro que nós fomos ordenados a falar sobre toda a palavra de Deus. Falamos sobre isso porque é importante que todos ouçam sobre a doutrina da reprovação. O endurecido, porque ele não vai poder alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Para o não convertido, para que leve a sério o chamado do Evangelho e a advertência sobre o juízo. E para a igreja, para que ela prossiga se avaliando e se arrependendo. Para que ela prossiga dependendo e temendo. Para que ela prossiga agradecendo e glorificando. As escolas de pregação, que ensinam a pregar, elas sempre dizem que as aplicações são a parte mais importante do sermão. Por isso fique atento agora. E eu, como um grande admirador dos puritanos, eu resumi as aplicações em apenas 10. Mas vai ser breve. Mas prestem atenção. Por que nós falamos em reprovação? Falamos em reprovação, em primeiro lugar, para avaliar como que nós temos ouvido o Evangelho. Jesus, o nosso Salvador, quer que nós ouçamos a sua palavra com o coração aberto, desejando obedecê-lo e segui-lo. E a isso ele promete que teremos ainda mais. Mas aqueles que ouvem o Evangelho de qualquer maneira, além de nada receberem, terão cada vez menos. Olha a lição. Quando algo não é acrescentado, algo está sendo tirado. Escreveu um pastor, e eu gostei disso. Quando algo não é acrescentado, algo está sendo tirado. Todo sermão deve nos ensinar e nos conduzir ao arrependimento. Falamos também sobre reprovação para nos despertar à mudança. Em segundo lugar, quem ouve o Evangelho e afirma crer em Jesus Cristo tem a responsabilidade de agir como um discípulo. Veja, não basta você vir à igreja, não basta você ouvir a pregação domingo após domingo, se essa pregação não estiver produzindo frutos em nossas vidas, em sua vida, em seu coração. Porque se não houver uma mudança interior, que exerça uma influência nas nossas ações exteriores, nós estaremos agindo como réprobos. E a pregação que nós ouvimos somente aumentará a nossa condenação. Em terceiro lugar, nós falamos sobre reprovação para gerar arrependimento. O que nós estabelecemos?
segundo a doutrina de Deus, que o réprobo não pode se arrepender, não pode se converter. Então, se você se arrepender dos seus pecados e se você for a Cristo, você pode ter certeza absoluta de ser recebido, porque Ele afirmou: todo o que o Pai me dá virá a mim e de modo nenhum eu lançarei fora. Se você se arrepende, você não é um reprovado, você é um eleito. Ele vai te perdoar, porque a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus, porque nasceram do alto. Deus jamais negará o seu bendito perdão, porque como ele escreveu em Ezequiel, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, certamente viverá, não será morto. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e para nos purificar de toda a nossa injustiça. Quarto lugar, nós falamos sobre reprovação para nós temermos o endurecimento. Nós precisamos temer isso aqui, meus irmãos. Isso é desenvolver a salvação. Mas se eu sou eleito não posso ser endurecido, mas você precisa temer isso. Será que pode haver condição mais triste para uma pessoa do que ouvir as palavras da vida com o coração morto, endurecido, insensível? Veja, Deus muitas vezes, por juízo justo, Ele endurece aqueles que Ele deu ouvidos que ouvem e olhos que veem, mas que se recusam a crer. Nós precisamos levar a sério a exposição da palavra de Deus. Por quê? Porque cada vez que nós ouvirmos a palavra de forma desinteressada, nós ficaremos mais duros e menos aptos para sermos repreendidos na próxima oportunidade. Se nós tivermos uma próxima oportunidade. Por isso nós precisamos temer. Quinto, nós falamos sobre reprovação para aguçar a nossa vigilância. Muitas vezes nós relaxamos na nossa oração, na leitura e meditação da palavra de Deus. Muitas vezes nós começamos a viver com certa frouxidão moral, quase a ponto de sermos endurecidos pelo pecado. Mas, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós somos restaurados à santa comunhão, justamente por meio de um alerta solene e duro como este. Portanto, vigiemos, senhores. Inclusive, nós devemos ficar atentos, porque assim que terminar este sermão, pode ter certeza, Satanás vai chegar no seu lado e vai tentar roubar a semente do Evangelho. Portanto, peça para que Deus grave a sua santa palavra no seu coração, fazendo-a crescer conforme a sua vontade, a sua boa vontade. Sexta aplicação, falamos sobre reprovação para exaltarmos a graça. Veja, Jesus diz: homem nenhum pode entrar no reino do céu a não ser que o Cristo revele ao Pai. Cada aspecto, meus irmãos, da salvação, cada aspecto do início ao fim é obra da graça de Deus. Nós não temos mérito. Não temos mérito nenhum. Dependemos da graça, é tudo por graça. E por causa disso, muitos odeiam esta doutrina. Por quê? Porque ela humilha. As pessoas odeiam essa doutrina não é porque ficam com pena dos réprobos, mas é porque elas não querem ser humilhadas
e reconhecerem que se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela ordem de Deus, elas continuariam ossos secos. Porque sem a graça pré-determinada de Deus, todos nós continuaríamos cegos, surdos e sem nenhum entendimento espiritual. Estaríamos e permaneceríamos com os corações tão duros quanto os dos réprobos. Sétimo lugar, nós falamos sobre reprovação para sermos despertados a espalhar a semente do Evangelho por toda parte, porque não nos cabe escolher o solo. Eu gosto quando as pessoas vêm e dizem assim, essa ideia aí de calvinismo, isso aí acaba com a evangelização. Vai ler a história então para ver quem é que começou esse negócio. Ainda que o Evangelho não seja produtivo em todos os lugares, quando nós cremos nessa doutrina, nós temos certeza que ele jamais deixará de produzir resultado quando encontrar um coração regenerado. E que ele produz resultado mesmo no coração duro. Porque o bom perfume de Cristo é cheiro de vida para a vida, mas é cheiro de morte para a morte. Sabendo que a muitos é dado conhecer os mistérios do reino, nós devemos proclamar o Evangelho com ousadia, porque Deus também determinou os meios para ser salvo. Ele não determinou somente quem seria salvo, mas os meios. Por meio da pregação, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não for proclamado? Mesmo que a maioria não creia, que sejamos nós a voz do bom pastor, chamando as suas ovelhas e crendo que as ovelhas, estas ouvirão, porque a palavra de Deus jamais volta vazia, porque ela cumpre o seu propósito, o propósito de Deus. E quem escreveu isso de novo foi Isaías. Oitavo lugar, falamos sobre reprovação, porque traz esperança aos pregadores e às igrejas. Pregadores devem encontrar consolo aqui nesse texto, porque por maior que seja o nosso esforço, nós experimentamos aquilo que aconteceu com pregadores muito superiores a nós ao longo da história. De profetas até João Batista, ao próprio Senhor Jesus, aos apóstolos, reformadores, puritanos, missionários, todos. Muitos ouvem e poucos são salvos. As igrejas também não devem se decepcionar quando as sementes caem em solos duros, rochosos, espinhosos. Pessoas que rejeitam, pessoas que abandonam, motivadas pelas aflições, ou as perseguições, ou pela influência de raízes malignas, de corações divididos. Antes, as igrejas devem glorificar a Deus por cada semente que germina num bom solo, porque esta semente é um milagre que somente Deus pode produzir. Nono lugar, falamos sobre reprovação para despertar a nossa gratidão. Jesus falou que a vós é dado conhecer. Foi-nos dado. E quem somos nós? Nós recebemos a capacidade de compreender coisas espirituais. Nós recebemos a revelação que profetas e justos desejaram ansiosamente. Diz no verso 17, e vai ser o ponto da próxima mensagem. Mas eles não tiveram. Não que não foram salvos, eu estou falando aqui de salvos. Profetas e justos, eles foram salvos com uma pequena luz. E nós estamos sendo salvos com o sol do meio-dia. Será que nós temos valorizado? O reino dos céus está aberto para nós, meus irmãos. Nós fomos objetos da escolha soberana e imerecida para receber a graça. Graça que muitos
certamente pessoas muito melhores do que cada um de nós não recebeu. Ou vai dizer que você nunca encontrou um réprobo que expõe certa justiça e mérito próprio? Que isso nos traga temor, humildade, dependência, amor e gratidão. Por fim, em 10º lugar, nós falamos sobre reprovação, porque essa é uma doutrina bíblica. Porque nós pregamos todo o conselho de Deus. Porque essa doutrina pode retirar do comodismo aqueles que têm relaxado na piedade. Ela pode despertar aqueles que estão embalados no sono do pecado. Ela pode animar aqueles que têm estado cansados da luta contra a tentação e contra o pecado. Porque ela pode consolar aqueles que não aguentam mais as aflições diárias causadas pelo desprezo, por traições, por problemas de saúde, por problemas financeiros e acabam duvidando do amor de Deus. Porque nós compreendemos que se o nosso destino eterno está nas mãos de Deus, as nossas aflições também fazem parte do decreto daquele que tem um bom propósito em tudo, em todas as coisas. Portanto, nos juntemos a Paulo, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, que ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque aquelas que nós vemos são temporais, passageiras, efêmeras, mas as que não se veem são eternas. Assim nós concluímos dizendo que nós vemos a verdade da reprovação se cumprindo diariamente, onde quer que o Evangelho seja pregado. Muitas pessoas frequentam igrejas e veem sem enxergar, ouvem sem ouvir, nada entendem por causa da dureza dos seus corações e permanecem nos seus pecados e são cada vez mais endurecidas enquanto desprezam o Evangelho que poderia salvá-las. Mas Deus deu-nos ouvidos para ouvir. É glorioso lembrar que sem Cristo nós nada podemos fazer. É glorioso lembrar que tudo que nós temos nos foi dado e que nós não temos nada que não tenha sido dado. Que nós não escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Que nós não amamos primeiro a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Que nós não fomos a Ele, mas Ele nos trouxe com laços de amor. Que a salvação é imerecida, que Deus concede graça a quem quer. E não somente a graça, mas a fé para acreditar nessa graça. E não somente a fé, mas o arrependimento que essa graça deve gerar. Tudo realizado para a glória de Deus. Que o entendimento desse amor eterno, imerecido, inalterável, que teve início lá na eternidade e que jamais terá fim, faça que os nossos corações se dilatem, retribuindo o amor de Deus com o amor por Deus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Fiquem em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Dá-nos um coração para entender. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Aqueles que Tu já chamaste caminham com frouxidão, desencorajados. Perdoa a nossa incredulidade. Desperta, Senhor, os mortos espirituais que estão no nosso meio. Com a Tua graça. Anima, Senhor, aqueles que estão cansados e chama-os a Ti, em quem encontrarão consolo e descanso e alívio. Sacode, Senhor, os sonolentos
E obrigado. Obrigado por se revelar a nós. Quem somos nós? Mas tu se revelaste. E tu revelas a nós o Pai. E tu nos une ao Pai por meio do teu corpo, do teu sacrifício, do teu sangue. E nos é prometido que da mão do Pai nada nem ninguém pode nos remover. Obrigado, Senhor, por tão imerecida graça e misericórdia. É o que nós pedimos e oramos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.